Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Agora são 10 horas 10 minutos. Depois da turbulência de segunda-feira provocada pela desvalorização do yuan chinês, os mercados globais tiveram ontem um dia de trégua. As bolsas americanas se recuperaram parcialmente e a Bolsa de São Paulo teve alta de 1,9%. A percepção de risco ficou mais suave, porque o Banco Central da China atuou para conter a depreciação adicional do yuan, reduzindo a preocupação com os desdobramentos da disputa comercial com os Estados Unidos. Eu vou conversar sobre esse assunto com o professor Roberto Dumas, está ao vivo com a gente no estúdio. Professor, bom dia. Bom dia, obrigado novamente pelo convite. Mais uma vez, a gente começando essa semana, esse começo de semana com um susto, mas a guerra comercial está longe de terminar, né, professor? Não, a guerra está bem longe de terminar. Você vê retaliações em cima de retaliações, uma depreciação cambial do yuan que bate 7 yuan por dólar, mas se você começa a fazer análise, você vai ver que quando o Banco Central chinês deixou o yuan depreciar para 7 yuan por dólar, isso significa uma depreciação anual só de 3,2%, é quase nada. Poxa, mas então por que ele deixou fazer isso? Porque o número 7, a barreira 7 é muito mais uma barreira psicológica, que não é alterada desde 2008. Então, quando você bateu 7, parece que estaríamos entrando numa guerra cambial. Mas eu acho muito difícil a China entrar numa guerra cambial por alguns motivos. Primeiro, se ela entrar numa guerra cambial, o que significa uma depreciação cambial? Uma depreciação cambial significa que os bens importados vão ficar mais caros. No momento que o bem importado fica mais caro, o governo chinês está tirando dinheiro da família chinesa. E não é isso que eles querem, porque eles querem mudar do modelo de crescimento econômico que é voltado para investimento e exportação para consumo. Para você aumentar o teu consumo, mas o chinês não consome? Não, o chinês consome demais. Só que ele produz demais ao quadrado. Então ele quer que a população consuma mais. Tirar dinheiro da população não é uma boa ideia. Então tem um ponto aí que tem um limite para a depreciação do ien, do Chinese Yuan. Segundo limite, quando você tem quase a plena convicção que o Banco Central vai continuar com a tua política de depreciação cambial, é óbvio que você vai querer se proteger. O que é você querer se proteger? Você vai sair do país. Você vai suscitar uma fuga de capital. Essa fuga de capital aconteceu em 2015 e 2016, quando o Banco Central chinês perdeu 700 bilhões de dólares. Sim. Então você não pode chegar e falar, olha, entrei numa guerra cambial. Era tudo que eu queria saber. Se você entrar numa guerra cambial, agora que eu vendo a moeda chinesa, em que pese que a conta capital, as contas externas da China sejam fechadas, elas são muito porosas. Existe a possibilidade de você tirar dinheiro do país. Essa é a segunda razão porque a China não vai entrar numa guerra cambial. Terceira razão. Você tem várias empresas na China que estão expostas em dívida em dólar, como Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines. No momento que a moeda deprecia, essas empresas perdem valor. Tanto é que essas empresas perderam 6 a 7% na precificação na Bolsa de Xangai e Shenzhen. Sim. Então fica uma coisa um pouco complicada. E a coisa mais importante ainda, que eu não vejo muita gente falar, que é o seguinte: a China exporta, mas 32% de tudo que a China exporta chamam uma coisa em mexicano, no México, eles chamam maquiladoras. Em inglês é processing trade. Mas o que é? Você pega os insumos, principalmente da Coreia, Taiwan, 32% de todas as exportações. Você pega insumo, principalmente da Coreia, Taiwan, do Japão, agrega um valor e reexporta para os principais mercados. O que eu quero dizer? Você depreciar o câmbio, você melhora a exportação, mas piora a importação dos insumos. Outra, 54% de tudo que é artigos tecnológicos, sim, também é considerado processing trade. Por exemplo, quando você pega o teu iPhone, você lê atrás, não está escrito Made in China,
está escrito assembled in China, montado na China, porque eles compram os componentes. Ou seja, você deprecia, ajuda a exportação, é verdade, mas prejudica a importação. Não dá isso. Então, acho que você tem limite, o que não quer dizer que a guerra acabou. A guerra comercial acabou. É óbvio que os Estados Unidos também sabem, olha, muito cuidado, que quando você coloca uma tarifa, você prejudica todas as suas cadeias de suprimento e depois vai ficar na cabeça do Federal Reserve para resolver todo esse pepino aí. Agora, professora, eu queria que o senhor explicasse mais sobre essa questão da depreciação do yuan, né, frente ao dólar. Primeiro, como é que ela nos impacta aqui no Brasil? E segundo, essa ação da China, ela abriu um novo capítulo na guerra comercial, de fato, muito mais radical? Veja, ela abriu um capítulo do lado político. Porque, como eu te disse, o valor 7 é um valor muito simbólico, dado que não bate desde 2008, 7 yuans por dólar, isso é um valor muito simbólico. De forma isso daqui impacta. É óbvio, quando você deprecia a sua moeda, isso afeta positivamente as tuas exportações e afeta negativamente as minhas importações. Como é que funciona a política cambial na China? Todo dia, o mercado chinês fecha um câmbio, vamos supor 6,9995. Esse fechamento vai ser a paridade central do dia seguinte. Essa paridade central, ela pode flutuar 2% para cima ou 2% para baixo, em condições normais de temperatura e pressão. Por isso que, sabendo que numa guerra comercial, o câmbio depreciou para 7. O que não quer dizer que o Banco Central também não possa entrar intramargem. Ou seja, você tem uma banda cambial. Como fechou hoje? 6,99. Esse é a meta. A meta pode ir 2 para cima, 2 para baixo. Mas eu posso entrar no meio se eu estou vendo que ele está apreciando demais ou depreciando demais. O que eu quero dizer? A China não tem um câmbio flexível. Ela tem um câmbio super controlado. Agora, achar que ela vai entrar numa escalada de guerra cambial, não, porque ela tem limite para isso, ela está dando um tiro no pé. E outra, mas o que sobra para ela, já que ela já tributou 133 bilhões de exportações dos Estados Unidos? Não tem muita, a única coisa que ela pode fazer é transformar a vida das empresas norte-americanas que estão na China um pouquinho mais difícil, interpretar a lei de acordo com o Partido Comunista Chinês deseja. Agora, por aqui nosso dólar disparou, a bolsa também caiu. Quais são os possíveis cenários que você consegue enxergar? Eu não estou vendo um cenário positivo. Eu acho que não é questão só de China, mas muito mais o que está acontecendo nos Estados Unidos. Claro, é aquela coisa que a gente sempre diz. O que está acontecendo nos Estados Unidos não está bom, o que está acontecendo na China não está bom, juntando os dois pior ainda. 1 mais 1 vai dar 3. O que aconteceu nos Estados Unidos? Nos últimos 10 anos, as empresas norte-americanas recompraram as ações num valor de 10 trilhões de dólares. Poxa, mas por que você recomprou a ação? Na expectativa que a ação valoriza, eu recompro essa ação e deixo no meu balanço. Isso chama ação em tesouraria. Se a ação valoriza, meu patrimônio líquido, o que eu tenho de dinheiro, valoriza. Puxa, então está tudo bem. Sim, pensa o inverso. Eu tomei dinheiro emprestado para recomprar as ações. Então, o que acontece? Veja o ciclo vicioso que eu estou com medo que possa ocorrer uma crise de crédito. Se todos começam a vender bolsa nos Estados Unidos, o preço dessas ações que estão na tesouraria, vai cair. Se o preço das ações em tesouraria cai, o patrimônio líquido dessas empresas será prejudicado. Se o patrimônio líquido dessa empresa é prejudicado, ela vai ter problemas para levantar dinheiro no mercado. Quer no mercado de capitais, mas por que no mercado de capitais? Se você olhar, você vai ver que o retorno dos títulos das empresas de não bom pagador aumentaram drasticamente. Então, essas empresas, para levantar recursos, está cada vez mais difícil. Puxa vida, mas então como é que eu vou fazer para pagar as ações? Eu vou ter que pagar mais dinheiro, vou ter que tomar mais dinheiro. Você toma mais dinheiro, provavelmente ou não consegue pagar, aí o banco recebe um calote, o banco recebe o calote, prejudica o patrimônio líquido do banco e o banco não consegue emprestar. Então, existe sim
um risco eminente dos Estados Unidos entrarem no que a gente chama numa crise de crédito, que é produto daquela recompra de ações nos últimos 10 anos. E podemos ter uma crise parecida com a que tivemos em Podemos, 2008? Podemos, porque se você começa a olhar, foram 10 trilhões de dólares, as empresas norte-americanas nunca estiveram tão alavancadas. Aí você fala, elas se alavancaram para quê? Para investir na produção? Não, elas se alavancaram para especular no mercado financeiro. Não tem problema, é uma operação de renda fixa. Elas tomaram dinheiro no banco, emitiram títulos da própria empresa para recomprar as ações na expectativa que a ação só ia subir. Se a ação cai, como você vai pagar essa dívida? Eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida. Bom, então vou dar calote no banco. Ou eu dou calote no banco ou eu vou emitir nova dívida, só que ao emitir nova dívida, a gente já sabe que o teu balanço está ruim. Então você vai pagar mais juro. Ah, mas a taxa de juros do governo é baixa. Sim, mas acontece que não é questão da taxa de juros. Como você não goza de credibilidade, o teu balanço piorou, porque o teu patrimônio líquido piorou, porque as ações em tesouraria perderam valor, eu vou cobrar mais retorno para te emprestar dinheiro. Então as empresas sofrem um estresse de liquidez. Então, o que acontece? O que aconteceu na Bolsa de Valores de recompra de ações pode bater no mercado de crédito. E aí, junta com a crise, tensão comercial com a China e outra, uma coisa que eu acabei esquecendo. Todos os títulos, o retorno dos títulos norte-americanos inverteram. 100% dos casos onde os retornos dos títulos norte-americanos inverteram por mais de 100 dias, preconizaram o começo de uma recessão daqui a 200 dias. Essa é a média. Então, tudo mostra, mas não vai acontecer. Veja, ninguém está torcendo. Ninguém está torcendo, o que a gente precisa fazer é uma análise. Mas eu acho que dá para ganhar um dinheirinho num day trade. Eu também acho, mas no longo prazo, no médio prazo, é muita cautela e todos os sinais estão mostrando que entraremos em recessão, entraremos numa pequena crise e o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, já não tem mais muita arma para fazer isso. Que mais que eu tenho? Você tem mais de 15 trilhões de dólares de bonds no mundo, de títulos do governo no mundo, com retorno negativo. O que significa retorno negativo? Significa que está todo mundo correndo para título do governo dos países, porque eles estão com medo. Sim. É aquela coisa, leia entre linhas. O mundo está fugindo para a renda fixa porque não está confiando na Bolsa. E isso mostra que, muito provavelmente, os Estados Unidos entrará numa crise. Tem 100% de probabilidade? Não, mas se eu tiver que jogar uma probabilidade, a gente nunca joga 50%. Eu jogo uma probabilidade de entrar muito mais numa crise do que não entrar numa crise. O Brasil tem como se blindar de toda essa crise internacional? É claro que não somos uma ilha, né? E estamos vendo como essas questões internacionais, a guerra comercial, conseguem interferir até numa semana que seria positiva para nós, né? Com a reforma da Previdência andando, com detalhes do FGTS sendo divulgados e tudo mais. O Brasil tem formas de se blindar? Não acho isso possível, porque vira e mexe eu ouço analista dizendo o seguinte, olha, os Estados Unidos está com problema, a China está com problema, o Reino Unido está com problema, a Europa como um todo está com problema, o Japão está com problema, a Argentina está com problema, já sei, o mundo vai vir para o Brasil para se proteger. Não faz o menor sentido, assim como nunca fez sentido uma coisa dessa. Sempre quando o mundo entra numa crise, por mais paradoxal que possa parecer, primeiro, você foge para ouro, veja como o ouro está subindo. Depois, você foge para franco suíço, que não tem tanta intervenção. E depois, você vai para dólar. Nunca você acaba entrando em reais. Aí você tem uma análise e fala, não, mas o meu contágio é pequeno porque o meu comércio internacional é menor. Sim, mas há uma fuga para a qualidade. Investidores estrangeiros sabem que se a economia mundial cair, de alguma maneira você é afetado. Você não é uma ilha, como você bem colocou. Então seremos afetados, sim. É uma pena que justamente agora que as reformas estão andando, mas se isso, o cenário que nós estamos desenhando, realmente acontecer, mas você tem certeza? Não, isso não é uma ciência natural. Não é uma equação de física. A gente aloca a probabilidade. Bom, mas não seja um economista que fala talvez 50%. Eu aloco uma probabilidade maior
de dar problema no mundo do que uma probabilidade menor e o Brasil vai ser afetado. Certo. Professor, muito obrigada pela participação mais uma vez. Até segunda-feira. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, a gente vai fazer um intervalo. Na volta tem mais notícias do Brasil e do mundo aqui no Manhã Band News. Fica com a gente, volto já já.